Primeiro, June Squibb, 95. June Squibb, nascida em 1929, desfrutou de uma carreira teatral estável antes de alcançar amplo reconhecimento por seu papel indicado ao Oscar em Nebraska de Alexander Payne. Após uma carreira de mais de 60 anos, a atriz de 84 anos foi descoberta. Seu papel impressionante no filme Nebraska fez com que ela fosse indicada como melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro esta noite. Embora tenha feito pequenas aparições em filmes e TV durante a década de 1990, ela se tornou uma estrela revelação aos 80 anos, conquistando corações com seu timing cômico franco. A entrega direta de Squibb e seu charme nato rapidamente lhe renderam papéis em About Schmidt e sitcoms populares. Sua trajetória destaca que, às vezes, o estrelato chega mais tarde na vida. Em segundo lugar, Mara Corday, 95 anos. Nascida Marilyn Watts em 1930, Mara Corday foi uma modelo que se tornou atriz, frequentemente presente em ensaios de pin-up e filmes clássicos B de culto dos anos 50. Ela brilhou nas telas em Tarântula e The Black Scorpion, construindo uma reputação como uma protagonista equilibrada e cativante em filmes de ficção científica e terror. Corday também posou para a Playboy e compartilhou uma amizade próxima com Clint Eastwood. Mara Corday é uma showgirl, modelo, atriz e playmate da Playboy americana, além de uma figura cult da década de 1950. Mais tarde, ele deu a ela papéis cameo quando dirigiu. Seu casamento com o ator e dublê Richard Long durou até seu falecimento prematuro em 1974. 3. Robert Wagner, 95. Robert Wagner, nascido em 1930 em Detroit, despontou para a fama através de produções da Fox nos anos 50, antes de se tornar uma presença valiosa na televisão. Conhecido pela comédia de espionagem Ladrão Sem Rastro e o duradouro Casal 20, ele irradiava sofisticação ao lado de Stephanie Powers. No cinema, Wagner interpretou papéis variados, desde a Pantera Cor-de-Rosa até Austin Powers, mantendo-se relevante em vários gêneros. Sua vida pessoal, especialmente seus casamentos com Natalie Wood, capturou a fascinação da mídia, ofuscando certos capítulos de sua carreira. 4. Tippi Hedren, 95. Nascida Natalie Kay Hedren em 1930, Tippi Hedren foi uma modelo de moda bem-sucedida antes de Alfred Hitchcock escalá-la em Os Pássaros em 1963. Sua atuação aterrorizante recebeu aclamação instantânea e um Globo de Ouro. Ela seguiu com Marnie, mostrando ainda mais sua gama dramática. O conflito com Hitchcock ofuscou esses primeiros triunfos. Tippi Hedren está finalmente revelando o abuso que diz ter sofrido nas mãos de Alfred Hitchcock, o lendário diretor que a tornou uma estrela e depois arruinou sua carreira porque ela se recusou a dormir com ele. Mas Hedren redirecionou sua carreira ao fundar o Shambhala Preserve para grandes felinos e se dedicando ao bem-estar animal. Ela continuou atuando em papéis menores, guiada por sua paixão pelo ativismo. 5. Buzz Aldrin, 95. Edwin Buzz Aldrin, nascido em 1930, juntou-se a Neil Armstrong como um dos dois primeiros humanos a caminhar na superfície lunar durante a Apollo 11 em 1969. Um piloto de combate condecorado na Guerra da Coreia, Aldrin mais tarde obteve um doutorado do MIT, focando em técnicas de encontro espacial. Famosamente fotografado saudando a bandeira na Lua, ele voltou para defender a exploração espacial, cunhando a famosa frase "Vá para Marte". 6. Gene Hackman, 95. Gene Hackman, nascido em 1930, ascendeu de pequenos papéis a 2 vitórias no Oscar, traçando um caminho único como um protagonista poderoso, porém discreto. Sua atuação feroz em Operação França lhe rendeu um Oscar e Os Imperdoáveis lhe valeu outro. Conhecido pela intensidade e autenticidade, ele defendeu personagens falhos e profundamente humanos, desde complexidades morais em Maré Vermelha até a veia cômica em Os Excêntricos Tenenbaums. Aposentando-se da atuação em meados dos anos 2000, Hackman dedicou-se a escrever ficção histórica. Siedmil, Fernanda Montenegro, 95. Nascida no Rio de Janeiro em 1929, Fernanda Montenegro emergiu como a atriz mais aclamada do Brasil, recebendo reconhecimento internacional por seu papel indicado ao Oscar em Central do Brasil, 1998. É um prazer para mim esta noite ser quem anuncia as indicadas para a melhor performance de uma atriz em um filme de drama. E são elas, Fernanda Montenegro, Central do Brasil. Aclamada como a primeira-dama do teatro brasileiro, ela atuou no palco por mais de 7 décadas, conferindo gravidade a tudo, desde Shakespeare até dramas modernos. Sua distinta carreira no cinema e na televisão
Eles não usam gravata preta em inúmeras telenovelas. 8. Jerry Harden, 95. Jerry Harden, nascido em 1929, construiu uma carreira sólida em papéis coadjuvantes, reconhecido principalmente como Garganta Profunda em Arquivo X, alimentando o arco de conspiração da série. Inicialmente do Texas, Harden estudou drama em Londres antes de assinar com grandes estúdios de Hollywood, participando como convidado em séries como Star Trek, A Próxima Geração e Dr. Quinn, Medicine Woman. Casado com Diane Harden, ele criou filhos que seguiram caminhos criativos, incluindo a atriz Melora Harden. Nilotte Berry Gordy, Killens Vigneault. Berry Gordy, nascido em 1929, transformou a cena musical de Detroit ao fundar a Motown Records em 1959. Sob sua orientação, ícones como Diana Ross, Stevie Wonder e Marvin Gaye. Diana Ross era única, absolutamente única. Ela trabalhava mais do que todos os outros porque realmente queria isso. E eu me apaixonei por sua ambição e eu queria torná-la a maior estrela do mundo. Capturou um som que uniu o público americano, ultrapassando barreiras raciais. Jaitin Drans, a habilidade de Gordy para nutrir talento e orquestrar espetáculos polidos, gerou um elenco lendário. O som distinto da Motown de sua gravadora dominou as paradas dos anos 1960 em diante. Vendendo a Motown no final dos anos 1980, Gordy se aventurou no cinema e na Broadway, celebrando a influência cultural da gravadora. 10º, Rebecca Shaw, 95. Rebecca Shaw, nascida em 1929, descobriu sua paixão pela atuação mais tarde na vida, depois de estudar teatro em Dublin. Ela se tornou a favorita dos fãs como Faye Cochran na sitcom Wings, exalando inteligência e calor maternal. Além dos papéis cômicos, Shaw enfrentou dramas em séries como Law and Order e Suits. Frequente intérprete off-Broadway, ela ganhou uma reputação por retratar confiadamente personagens sábias e cuidadosas. Seus créditos em tela cresceram de forma constante ao longo dos anos, sempre marcados por uma sutileza graciosa. 11. James Hong, 95. James Hong, nascido em 1929, conta com quase 700 atuações, tornando-o um dos artistas mais ocupados de Hollywood. Inicialmente engenheiro, ele seguiu carreira de ator paralelamente, conseguindo papéis em tudo, desde séries clássicas como Dragnet até filmes de grande sucesso como Blade Runner e Kung Fu Panda, onde dublou o Sr. Ping. Ele ficou famoso por interpretar David Lupin em Aventureiros do Bairro Proibido. Interpretar David Lupin em Aventureiros do Bairro Proibido, foi um ponto alto na minha vida. Entregando uma atuação dinâmica de vilão. Membro fundador da East West Players, Hong defendeu a representação de asiáticos americanos no palco e na tela. 12º, Mark Rydell, 95. Mark Rydell, nascido em 1929, mudou de ator para diretor com foco em estudos de personagens sutis. No início, ele atuou em novelas e séries de TV, depois encontrou maior sucesso dirigindo The Fox e The Rivers. Seu filme da Hallmark no Lago Dourado recebeu elogios generalizados e múltiplos Oscars, destacando as tensões familiares com um trabalho delicado. Rydell também dirigiu The Rose, com Bette Midler, mostrando sua aptidão para narrativas comoventes. Seja orientando ícones como Henry Fonda ou explorando histórias íntimas, a sensibilidade consistente de Rydell para a performance permanece sua marca registrada. 13. John Woodvine, 95. John Woodvine, nascido em 1929 perto de Newcastle, aperfeiçoou sua arte através do teatro repertório britânico e eventualmente se juntou à Royal Shakespeare Company. No palco, ele se destacou em papéis autoritativos, de Ray Lear a Falstaff. Eu iria para a hora de dormir, Hal, e está tudo bem. Por quê? Tu deves a Deus uma morte. Não está vencido ainda. Eu relutaria em pagá-la antes do tempo. Woodvine encontrou reconhecimento internacional em filmes e TV, notavelmente aparecendo em Um Lobisomem Americano em Londres e dramas como Zé Cars. Sua voz estentória combinava bem com figuras severas ou paternas que ele interpretou ao longo de décadas de produções da BBC. 14. Imelda Marcos, 95. Imelda Marcos, nascida Imelda Remédios, Visitación Romualdez, em 1929, serviu como primeira-dama das Filipinas durante a presidência de Ferdinand Marcos, de 1965 a 1986. Notória por seu estilo de vida extravagante, epitomizado por milhares de sapatos, ela influenciou o governo enquanto seu marido governava sob a lei marcial. Após a Revolução do Poder do Povo derrubar Marcos, Imelda enfrentou escrutínio legal e social, mas ela reentrou na política, conquistou cadeiras no Congresso e permane.
Sua família eventualmente retornando ao poder através de alianças e a presidência de seu filho. 15. Anne Robinson, 95. Anne Robinson, nascida em 1929, ganhou aclamação cult por interpretar Sylvia Van Buren no original A Guerra dos Mundos. Seu terror de olhos arregalados naquele filme se tornou uma imagem icônica de publicidade usada repetidamente ao longo de décadas de marketing cinematográfico. Após um sucesso modesto em outros filmes e programas de TV do meio do século, Robinson se afastou dos holofotes para criar uma família. Mais tarde, ela voltou ao legado de A Guerra dos Mundos, com participações especiais em adaptações atualizadas. 16. Bob Cousy, 96. Bob Cousy, nascido em 1928, revolucionou o basquete como armador do Boston Celtics. Bob Cousy, All-American de Holy Cross, 1,85 m, pesando 79 quilos. Embora pequeno para os padrões profissionais, Bob é um dos maiores de todos os tempos no basquete, orquestrando um contra-ataque implacável que resultou em 6 campeonatos da NBA. Apelidado de Houdini das quadras, ele encantou com passes por trás das costas e manuseio de bola criativo raramente visto antes. Após se aposentar, Cousy treinou no Boston College, elevando o programa a um novo sucesso. Eleito para o Hall da Fama do basquete Memorial Naismith, ele manteve-se próximo ao jogo como comentarista e embaixador da boa vontade. 17. Paul Dooley, 96. Nascido em 1928, Paul Dooley floresceu no mundo do stand-up e dos cartoons antes de se dedicar à atuação. Ele se tornou uma presença cômica em filmes notáveis como Breaking Away e Popeye, além de uma figura paterna em clássicos de John Hughes, como Gatinhas e Gatões. Casado com a escritora Winnie Holzman, a habilidade de Dooley em trazer calor aos papéis cômicos lhe rendeu um status querido. Um frequente convidado em sitcoms e dublador, ele equilibrava energia animada com charme sincero. 18. Jim Lovell, 96 anos. Capitão Jim Lovell, nascido em 1928, tornou-se uma figura global após comandar a quase desastrosa missão Apollo 13, transmitindo a famosa mensagem: Houston, tivemos um problema. Anteriormente, ele serviu como piloto do módulo de comando para Apollo 8, juntando-se a Frank Borman e Bill Anders como os primeiros humanos a orbitar a Lua. 21 de dezembro de 1968. Os homens a bordo da Apollo 8 não são brincadeira. Estão prestes a ir onde nenhum homem foi antes. A tripulação, o novato Bill Anders, junto com os veteranos do espaço Frank Borman e Jim Lovell, sabia que sua missão era algo arriscado. A liderança calma de Lovell durante a crise transformou a tragédia potencial da Apollo 13 em um retorno seguro e heróico. Após a NASA, Lovell assumiu cargos executivos e coescreveu o livro Lost Moon, adaptado para o filme Apollo 13. 19 de janeiro, James Ivory, 96. Nascido em 1928, James Ivory deixou uma marca indelével no cinema ao adaptar obras clássicas da literatura inglesa. Em parceria com o produtor Ismail Merchant e a roteirista Ruth Brower Jabvala, Ivory ajudou a formar a Merchant Ivory Productions, gerando sucessos refinados como Um Quarto com Vista e Retorno a Howard's End. Os filmes deles, com seu detalhamento meticuloso, cinematografia exuberante e atuações sutis, redefiniram o drama de época. Ivory mais tarde ganhou um Oscar pelo roteiro de Call Me By Your Name. 20º, Johnny Gilbert, 96. Johnny Gilbert, nascido em 1928, tem sido a voz constante que dá as boas-vindas aos espectadores do Jeopardy, desde o lançamento sindicado do amado programa de quiz em 1984. Um locutor veterano, ele começou em programas de jogos como Love Connection e The Joker's Wild, antes de encontrar seu lar definitivo ao lado de Alex Trebek. A entonação calorosa de Gilbert, este é o Jeopardy, tornou-se uma presença diária para milhões. Mantendo uma postura polida e amigável, ele constantemente define o tom para um dos formatos de quiz mais duradouros da televisão. Dia 21, Nancy Olson, 96. Nancy Olson alcançou a fama interpretando a amiga de olhos brilhantes do roteirista Joe Gillis em Crepúsculo dos Deuses de Billy Wilder, 1950, recebendo uma indicação ao Oscar. Nascida em 1928, ela apareceu ao lado de William Holden em vários filmes, incluindo A Força das Armas e Comando Submarino. Olson mais tarde estrelou comédias da Disney como Poliana e O Professor Aloprado, mostrando sua habilidade cômica. Sinto pena das pessoas que não sabem quando estão derrotadas. Não sente, professor? Oh, Shelby, por favor, não comece com ele. Por que ele não vai até a seção de Rutland onde ele pertence? Embora seus primeiros anos sugerissem um corpo maior de trabalho dramático, seu foco mudou para a fatia Can't Show Russell Gore.
Alan J. Lerner e, mais tarde, o executivo de gravadoras Alan Livingston. Dia 22, Marion Ross, 96. Marion Ross, nascida em 1928, alcançou fama mundial como Marion Cunningham em Happy Days, recebendo 2 indicações ao Emmy ao longo da década de duração da série. Com um contrato anterior na Paramount, Ross teve papéis menores em filmes clássicos dos anos 1950, mas encontrou seu nicho na televisão. Ela mostrou seu talento cômico em projetos como The Love Boat e Brooklyn Bridge. Este último lhe trouxe mais reconhecimento no Emmy. Fora das telas, ela escreveu uma memória franca sobre seu percurso sinuoso até a fama. 23ª, Kathleen Hughes, 96 anos. Na década de 1950, Kathleen Hughes encantou o público com suas aparências de porcelana e papéis ousados. Nascida em 1928, ela encontrou seu destaque sob contrato na Universal, destacando-se notavelmente no filme de ficção científica Cult Veio do Espaço e no noir A Teia de Vidro. O filme Na Teia foi um daqueles filmes que aproveitaram a fascinação do público com o novo meio. Ele gira em torno do produtor e apresentador de um programa de televisão ao vivo chamado Crime da Semana. Com fotos de publicidade cativantes que a capturaram como uma rainha do grito por excelência, Hughes conquistou seguidores entre os entusiastas de filmes B. Ela também se aventurou em papéis cômicos e pontas, continuando a aparecer na tela esporadicamente ao longo da vida. 24 de outubro, Noam Chomsky, 96. Noam Chomsky, nascido em 1928, revolucionou a linguística com sua teoria da gramática gerativa, propondo que todas as línguas humanas compartilham uma estrutura subjacente. Tendo escrito obras seminais como estruturas sintáticas, ele reformulou o estudo da linguagem. Ativista de longa data, Chomsky criticou notoriamente a política externa dos Estados Unidos e as estruturas de poder econômico. Seus livros, como Manufacturing Consent, inspiraram gerações a questionar a influência da mídia. Mesmo após a aposentadoria do MIT, ele dá palestras amplamente, alimentando debates sobre política e reforma social. 25. Alan Miller, 96. Alan Miller, nascido em 1929, é um pilar multifacetado de teatro e cinema. Depois de treinar no The Actors Studio, ele aprimorou sua habilidade no palco, dirigindo eventualmente fora da Broadway. Seus créditos em Hollywood incluem papéis característicos em Star Trek 3, Cruising e The Champ, juntamente com inúmeros episódios de televisão. Miller também abraçou o ensino, orientando talentos aspirantes nas complexidades da atuação em vários estúdios. Um dramaturgo talentoso, ele escreveu a adaptação teatral The Fox. Dia 26, Jerry Adler, 96. Nascido em 1929, Jerry Adler surgiu de uma família teatral, traçando um caminho único como gerente de palco e ator. Estou muito, muito feliz. Ele é realmente doce. Nenhum conflito nas carreiras ou... Não, é muito fácil porque, ele viaja muito. E assim eu posso trabalhar onde quer que ele esteja trabalhando. Supervisionou produções da Broadway, depois se tornou reconhecível através de papéis em filmes e TV, incluindo Os Sopranos, como Herman Hesse Rabkin, e Rescue Me. O timing cômico de Adler e sua simpatia calorosa de avô também encontraram espaço em The Marvelous Mrs. Maisel. Sua experiência nos bastidores informa sua arte na tela, equilibrando a autoridade com um brilho de travessura. 27. Terry Moore, 96. Terry Moore, nascida Helen Luella Colford em 1929, entrou no mundo do cinema jovem, eventualmente conseguindo um contrato na Columbia. Ela recebeu uma indicação ao Oscar por seu papel ao lado de Robert Wagner em Volta, Meu Amor. Mais tarde na vida, Moore fez manchetes ao afirmar ter sido secretamente casada com o bilionário Howard Hughes, uma história que ela contou em memórias. Apesar do alvoroço dos tabloides, ela manteve uma carreira na televisão e em projetos de filmes menores. Adorada por sua sinceridade na tela, a filmografia de Moore abrange desde Mighty Joe Young, 1949, até participações modernas, unindo eras clássicas e contemporâneas de Hollywood. 28. Marilyn H.M. Winant, 97. H.M. Winant, frequentemente acreditado como Marilyn Winant em sua carreira inicial. Inefrai. Você pode convencer esse idiota de que você o ama, mas nunca vai me convencer. Sim, eu o amo. Você tem a coragem de ficar aí e esperar que eu acredite que você não quer se casar com meu filho por causa do dinheiro dele? É verdade. Nasceu em 1927. Ele saltou para a Broadway e musicais como High Button Shoes, sob o olhar atento do coreógrafo Jerome Robbins. Mudando-se para Hollywood, Winant conquistou papéis em faroestes, épicos de guerra e dramas criminais nas décadas de 1950 e 1960. Além de seu trabalho no cinema, fez inúmeras aparições na TV, incluindo Perry Mason e Get Smart.
29ª Demi, Cleo Lane, 97 anos. Nascida Clementine Dina Bullock em 1927, Cleo Lane passou de uma origem modesta na Inglaterra para a aclamação global como cantora de jazz. Lane desenvolveu um alcance vocal famoso por suas notas agudas claras e registro inferior quente. Ela se juntou à banda do músico John Dankworth, mais tarde casando-se com ele e formando uma parceria criativa. Igualmente hábil em concertos clássicos, musicais do West End e álbuns de jazz premiados com Grammy, ela atravessou fronteiras de gênero sem esforço. Apelidada de Rainha do Jazz, Lane recebeu o título de Dama por seus serviços à música. E 30, Stella Parsons, 90, Osho. Nascida em 1927, Stella Parsons iniciou sua carreira em musicais da Broadway antes de passar para a direção e atuação cômica. Sua atuação vencedora do Oscar como Blanche Barrow em Bonnie e Clyde elevou seu perfil no cinema, levando a papéis em Rachel, na série de TV Roseanne, onde retratou Beverly, a excêntrica mãe de Roseanne e Jackie. Uma presença constante no teatro, Parsons atuou como diretora artística do Actors Studio e ganhou reconhecimento por sua presença dinâmica. 31º, William Daniels, 97. William Daniels, nascido em 1927, alcançou a fama como Dr. Mark Craig em St. Elsewhere, ganhando 2 Emmys pela precisão rígida do papel. Havia St. Elsewhere, um programa médico que reinventou o gênero, lidando com temas controversos e surpreendentes e mostrando médicos como falhos e muito reais. Ele também é amado como Sr. Finney em Boy Meets World, tornando-se uma figura de mentor inesquecível para uma geração de espectadores. Um ator de longa data no teatro, Daniels originou papéis em Life with Father e 1776, onde interpretou memoravelmente John Adams. Além disso, ele dublou o Kit em Knight Rider, cativando os fãs da cultura pop dos anos 1980. 32º, Doc Severinsen, 97. Nascido em 1927, Carl Hilding. Doc Severinsen é famoso por sua habilidade com o trompete e seu guarda-roupa extravagante como líder da banda no The Tonight Show starring Johnny Carson. Ele se juntou ao programa em 1967, tornando-se eventualmente seu diretor musical. Conhecido por sua técnica impecável e estilo extravagante, as colaborações de Severinsen variam de concertos orquestrais a sessões de jazz. Mesmo após a aposentadoria de Carson, Doc continuou se apresentando globalmente com big bands e orquestras sinfônicas. Sua personalidade animada e trajes vibrantes se tornaram uma imagem duradoura da televisão tarde da noite. 33ª, Rosemary Harris, 97. Rosemary Harris, nascida em 1927, tornou-se uma luminária do teatro britânico, ganhando um Tony por interpretar Eleanor de Aquitânia em The Lion in Winter. Ela brilhou nas telas em Tom and Viv, obtendo uma indicação ao Oscar, e deu vida a Shakespeare em numerosos papéis no palco. Nos anos mais recentes, uma nova geração a reconheceu como Tia May. Meu próprio nome é Rosemary Harris, e eu tenho o grande privilégio de interpretar a Tia May. Ela está sozinha agora. Ela está lutando, eu acho, para lidar sem o Ben, mas ela teve que vender sua casa. Na trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi. 34ª, Marilyn Nolden, 98. Marilyn Nolden nasceu em 1926 e rapidamente se mergulhou em Hollywood, estreando aos 4 anos em um dos primeiros filmes falados. Ela ganhou atenção interpretando a filha de luminares como Claudette Colbert e Katharine Hepburn. Seus créditos incluem grandes clássicos, Os Miseráveis, 1935, onde apareceu como a jovem Cosette e David Copperfield. Após seu sucesso inicial, Nolden afastou-se do cinema para se concentrar na família e na educação. 35º, David Frankham, 98 anos. Nascido em 1926, David Frankham serviu no exército britânico antes de iniciar uma carreira de radiodifusão na BBC. Um encontro casual com Elizabeth Taylor impulsionou seu caminho em Hollywood, levando a papéis em Mestre do Mundo e no clássico da Disney 101 Dálmatas como a voz do Sargento Tibbs. Ele também apareceu em O Monstro Passa, Histórias de Terror e participou de séries icônicas como Jornada nas Estrelas. Nunca estereotipado, ele passou de melodramas para ficção científica sem problemas. 36, Jenny Shalit, 98. Jenny Shalit, nascido em 1926, continua sendo um dos críticos de cinema mais reconhecíveis da América, devido ao seu cabelo crespo característico e bigode jovial.
Por 4 décadas, ele iluminou o Today Show da NBC. Jenny Shalit se aposentou de sua posição no Today Show, tendo ocupado o seu espaço de crítico por 41 anos. O programa dedicou a maior parte de seu tempo às suas entrevistas com celebridades e a relembrar seu papel no Today Show, oferecendo Phil humor equilibrado com perspicácia. O estilo único de Shalit conquistou tanto fãs quanto paródias na cultura popular. Além da televisão, ele escreveu livros para crianças e colaborou em vários projetos de entretenimento. Apesar de ter deixado o Today em 2010, a abordagem divertida de Shalit e seu entusiasmo constante pelo cinema criaram uma marca duradoura. 37º, Alan Greenspan, 98 anos. Nascido em 1926, Alan Greenspan conduziu a política monetária dos Estados Unidos por quase 2 décadas como presidente do Federal Reserve, de 1987 a 2006. Apelidado de O Maestro, ele ajudou a guiar a nação através de altos e baixos econômicos, incluindo a queda do mercado de ações de 1987 e o boom das empresas.com. Um defensor dos princípios de mercado livre, a influência de Greenspan foi fundamental na formação das finanças globais. Críticos argumentam que suas políticas facilitaram a exuberância de mercado desenfreada, culminando na crise de 2008. Independentemente disso, ele é considerado uma das mentes econômicas mais proeminentes. 38º, Sir David Attenborough, 98. Nascido em 1926, Sir David Attenborough tornou-se o mais respeitado apresentador de história natural do mundo. Começando na BBC, ele moldou a narrativa de documentários através de séries marcantes, como Life on Earth e Planet Earth. O mundo vivo é uma maravilha única e espetacular. No entanto, a forma como nós, humanos, vivemos na Terra está enviando-o para um declínio. Os seres humanos invadiram o mundo. Como controlador da BBC 2, ele introduziu a televisão em cores na Grã-Bretanha e promoveu programação educacional. Nomeado cavaleiro em 1985, Attenborough tornou-se o guia por excelência das maravilhas da natureza, entrelaçando paixão pessoal em cada transmissão. Décadas depois, sua voz continua sendo um chamado claro para a conservação e gestão ambiental. 39º, Mel Brooks, 98. Mel Brooks, nascido em 1926 como Melvin Kaminsky, transformou o humor em uma forma de arte. Iniciando seu caminho cômico em locais da Borscht Belt, Brooks tornou-se escritor para Sid Caesar antes de co-criar Get Smart. Ele alcançou status lendário com paródias de filmes subversivas, de Banzé no Oeste ao jovem Frankenstein, satirizando tudo, desde faroestes de Hollywood até o horror clássico. Brooks está entre os elite, com um EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, Tony em seu nome. Destemido em satirizar até mesmo assuntos tabus, sua marca de comédia perdura como um testemunho provocador do poder unificador do riso. 40. Lee Grant, 99. Lee Grant, nascida em 1925, demonstrou uma perseverança notável após um triunfo inicial, recebendo uma indicação ao Oscar por sua estreia em Detective Story. Colocada na lista negra durante a era McCarthy, ela lutou para voltar, vencendo finalmente tanto um Oscar por Shampoo quanto um Emmy por Peyton Place. As indicadas para a melhor atuação de uma atriz em um papel coadjuvante são Lee Grant em Shampoo. Fazendo a transição para a direção, ela dirigiu documentários como Down and Out in America, que ganhou outro Oscar. A sua coragem em abordar questões sociais tanto na tela quanto fora dela solidificou seu status como uma rebelde de Hollywood com uma causa. 41º, Dick Van Dyke, 99. Querido e aparentemente imparável, Dick Van Dyke nasceu em 1925 e alcançou a fama com a adaptação para o palco e filme de Bye Bye Birdie. Mais conhecido por The Dick Van Dyke Show, em sua atuação vibrante como Bert em Mary Poppins da Disney, ele se tornou um símbolo do gênio cômico saudável. Com uma carreira que se estende por mais de 7 décadas, Van Dyke continua forte, surpreendendo o público moderno com participações como seu momento de dança em O Retorno de Mary Poppins. 42º, Brigitte Aubert, 99. A atriz francesa Brigitte Aubert, nascida Marie-Claire Carré de Labezac em 1925, chamou a atenção no filme de Alfred Hitchcock, Ladrão de Casaca. Interpretando Danielle Foussard, disputou com Grace Kelly a atenção de Cary Grant. A estreia de Aubert no cinema aconteceu na França pós-guerra, onde ela frequentemente interpretava mulheres brilhantes e independentes. Embora nunca tenha abraçado totalmente a cultura de celebridades americana, sua presença elegante na tela permanece icônica, na onda do cinema francês da metade do século.
Papéis coadjuvantes memoráveis continuaram em casa, mas Ladrão de Casaca permanece seu marco. 43º. June Lockhart, 99. Nascida em 1925, filha dos atores Gene e Kathleen Lockhart, June Lockhart se tornou um ícone da televisão americana clássica. Ela alcançou a fama como a mãe em Lassie, guiando o time através de resgates comoventes, e depois viajou além da Terra como Maureen Robinson em Perdidos no Espaço. Seu charme e calor constante fizeram dela a matriarca apoiadora por excelência da TV. Além desses papéis icônicos, Lockhart apareceu em inúmeras participações especiais. De Perry Mason a Grey's Anatomy. 44. Maria Riva, 100. Maria Riva, nascida em 1924 em Berlim, é filha da icônica atriz Marlene Dietrich. Ela cultivou seu próprio caminho na atuação, com créditos que abrangem cinema, televisão e escrita. Crescendo no brilho de Hollywood, Riva apareceu em Anjo Escarlate e A Imperatriz Escarlate como uma jovem não creditada. Além de atuar, ela escreveu uma biografia franca de sua mãe, revelando o mundo privado de Dietrich. Ela era a mulher mais glamurosa e intrigante do mundo. Esta noite, o mistério de Marlene Dietrich. Revelados pela primeira vez, seus filmes caseiros pessoais e uma variedade de amantes famosos. 45ª. Priscilla Pointer, 100. Aos 100 anos, Priscilla Pointer é um testemunho da atuação constante e habilidosa. Nascida em 1924, ela estudou teatro e depois aventurou-se na Broadway, antes de seguir para o cinema e a televisão. Ela frequentemente interpretava mães, incluindo na tela com sua filha na vida real, Amy Irving, em Carrie e Honeysuckle Rose. Conhecida por projetar autoridade em papéis como médicas, juízas e educadoras, o trabalho recorrente de Pointer na televisão se estendeu por Dallas e outros sucessos. 46. Eva Marie Saint, 100. Nascida em 4 de julho de 1924, Eva Marie Saint continua a ser uma das grandes protagonistas do cinema. Ela ganhou um Oscar por seu impressionante debut no cinema, ao lado de Marlon Brando em Sindicato de Ladrões. Logo depois, Alfred Hitchcock confiou a ela um papel sedutor em Intriga Internacional, consolidando seu apelo popular. Mais tarde, ela contracenou com Paul Newman em Exodus e encantou o público através de décadas de papéis cuidadosamente escolhidos. Fora do cinema, Saint se envolveu em TV e teatro, incluindo trabalho de voz. Com uma carreira ilustre que se estende por mais de 70 anos, ela irradia graça como um pilar vivo dos padrões dourados de Hollywood. A noite do Oscar era um pouco diferente em 1955. Em Nova York, a vencedora é Eva Marie. Quando uma grávida, Eva Marie Saint ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Sindicato de Ladrões. 47. Jacqueline White, 102. Nascida em 1922, Jacqueline White encontrou promessas iniciais sob contrato com a MGM e a RKO. Ela conquistou papéis importantes em clássicos do filme noir, como Crossfire e The Narrow Margin. Depois de começar como coadjuvante em vários filmes, White se aposentou de Hollywood em 1950 para se concentrar na vida familiar. Anos depois, ela foi trazida de volta para refilmagens em The Narrow Margin. Quando o estúdio mexeu, nas cenas finais. 48. Ray Anthony, 103. Aos 103 anos, Ray Anthony personifica a era dourada do pós. Ray Anthony nasceu para tocar trompete. Ele se tornaria um dos mais fervorosos embaixadores da música de Big Band, com uma carreira impressionante que durou mais de 60 anos. Nascido Raymond Antonini, na Pensilvânia, ele mais tarde se mudou para Cleveland, aperfeiçoando suas habilidades no trompete sob a orientação de seu pai. Após um período na Marinha dos Estados Unidos, ele se destacou como líder de banda, gravando famosos temas de sucesso para Peter Gunn e Dragnet. Ele participou de redes de TV importantes durante o verão e até gerenciou seu próprio selo, Wood Records.